Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Convidei hoje para participar do programa o professor Diderot Carli. Ele é um dos fundadores da Universidade Regional de Blumenau, que completou agora recentemente 50 anos. Professor, é um prazer tê-lo aqui no programa Nossa Gente da TVL. O prazer é meu, né? Porque, por afinal, dizer alguma coisa do início da fundação da FURB, afinal, né? Como é que nasceu a ideia da FURB, professor? Bom, a ideia da FURB nasceu do seguinte modo: já tinha a Faculdade de Ciência Econômica, e aí houve interesse da parte de Direito, era o professor, o juiz de Direito, que era presidente aqui da parte do trabalhista, né? Aqui em Blumenau, o José da Câmara Canto Rufino. Ele se interessou começou a movimentar, depois que o primeiro ano da Faculdade de Ciências Econômicas, né, começou a se movimentar para fazer a Faculdade de Ciências Jurídicas. E, ao mesmo tempo, o professor Rivadavia, que já era professor, Rivadavia, da área de Filosofia, Ciências e Letras, que era o típico das universidades brasileiras, ter assim, né? E então já essas eram 3 faculdades. E se percebeu que era interessante criar a fundação, porque em vez de cada uma trabalhar sozinha na parte financeira, administrativa, era interessante que elas ficassem unidas, né? Aliás, isso aí até foi elogiado pelo MEC, né? As fundacionais, né? Santa Catarina é a única que tem, parece que as universidades fora da capital, né? Elas são fundacionais, e as outras todas que surgiram depois foi em razão da experiência que surgiu aqui em Santa Catarina, né? Dessa semente que surgiu aqui em Blumenau. A semente também de todo o estado surgiu aqui porque eles vieram justamente procurar aqui a experiência, né? Porque quase tudo era novo, né? Agora, professor, essa ideia de criar uma universidade aqui, e era a primeira na época do interior de Santa Catarina. Sim, sim. Foi a primeira faculdade, quer dizer, Ciências Econômicas de Blumenau era o nome que foi dado para ela, né? Isso acabou demorando entre a ideia inicial, aquela ideia de caminhar até se concretizar de fato a realização da... Olha, digamos, o maior passo foi justamente a criação dessas outras 2 faculdades, que aí daí então criou-se a Fundação Universitária de Blumenau. Bom, aí o MEC não gostou, tem que tirar a universitária, né? Então passou a ser Fundação Educacional da Região de Blumenau. E a movimentação começou a surgir, né? Precisamos ter uma sede própria. Porque o primeiro ano, você vê, a comunidade já colaborou. Porque o primeiro ano foi, digamos assim, a sessão da sala para a primeira turma, né? Primeiro vestibular, eram 50 alunos, só 25 passaram. Então, o Dr. Martim conseguiu, no Barão do Rio Branco, uma sala e uma outra saletazinha para ter a secretaria na hora que funcionasse o curso à noite, que era só de noite, né? E esse primeiro ano até a prefeitura bancava a faculdade, sabe? Era gratuito para o aluno não pagava? Não pagava, não. E aí tinha até um problema que surgiu, que naquele tempo tinha as Celcetas, do Celso Ramos, que ele criou, assim, era um título público, né? E que ele pagava, o governo do estado repassava para os municípios, não é? E o município, quando chegava no vencimento, cobrava do estado. E o doutor Martinho passou a ter um problema, porque a prefeitura repassava as Celcetas com maior prazo. E ele tinha que arrumar o dinheiro para pagar os professores, compreendeu? Bom, eu percebo aí, então, que esse começo não foi nada fácil. Não foi porque ele teve que procurar empresa, tinha de chocolate ali na rua Paulo Zimmermann, ali, né? Tinha uma fábrica de chocolate, uma porção de empresários aí que ajudaram. Agora eu quero retroceder um pouco, porque eu tenho uma personalidade aí que foi muito importante para começar mesmo o estudo universitário aqui, cursos. É o Wolfgang Werner, Bernardo Wolfgang Werner. Eu soube depois direitinho que ele, na Câmara de Vereadores, ele defendeu
vigorosamente a criação do curso superior em Blumenau. Foi um empresário reconhecido aqui na cidade. Na cidade ele foi homenageado aos 40 anos, ele recebeu, quando a FURB fez 40 anos, ele recebeu também um troféu, né? Uma homenagem. E essa ajuda, quer dizer, já partiu também dentro da própria administração municipal, já tinha gente defendendo, né? Tanto é que no segundo ano teve que se começar a cobrar a mensalidade, porque não sei direitinho o que aconteceu, que tinha mais gastos, né? E o segundo ano fomos lá para Júlia Lopes de Almeida. O Dr. Martinho conseguiu também com o governador Celso Ramos, porque ele era meio político do PSD, uma coisa assim naquela época, né? Essas siglas eu já não me lembro mais. E ele conseguiu, então, uma ala que o Celso Ramos mandou fazer, para que a faculdade começasse lá em cima, porque era só à noite e de dia era ocupado pelas crianças. A faculdade, no caso à época, ela iniciou de uma forma itinerante, né? Porque depois ela veio para o Luiz Delfino. Enquanto estava sendo construído lá os 3 primeiros blocos, ela estava no Luiz Delfino. Aí ela se sentou mais aqui no Luiz Delfino também. O senhor lembra o saudoso Bernardo Wolfram Werner, que teve decisão importante para trazer o SESI aqui da Rua Itajaí, também uma de suas ações, entre tantas, a universidade que o senhor cita. Sim. O Martinho da Veiga, que foi seu parceiro. Também. Ele tinha muita influência, não é? Quem mais que o senhor lembra daquele grupo de notáveis aí que deram o início da FURB? Bom, aí ela tem que, inclusive, também citar, né, que não era mais professor, mas estava interessado no direito, que era o José Câmara da Canto Filho, né? Juiz de direito. Sim, o juiz, direito, o senhor falou antes. Ele se interessou. E aí, depois, mais tarde, sabe como veio engenharia e as outras faculdades, né, que foram se agregando. Mas era algo que a sociedade buscava, queria, né? Sim, porque na construção dos 3 blocos lá, aí houve uma movimentação do Vale todo, sabe? O Vale todo, até lá para cima, Rio do Sul. Então nós tínhamos mais por base lá Rio do Sul, que tinha também alguma coisa. Ituporanga, tudo ali, tudo foi, digamos, consultado e conseguiu-se vender uma rifa, né, de 5 carros e que permitiu a construção dos 3 primeiros blocos. Até me contaram que o falecido Pompeu, que foi professor, teria sido o ganhador da rifa do Fusquinha, do Fusca. Não, ele ganhou era um carrinho, sabe, que não saiu fora de linha, mas era um bom carro. Ele ganhou, acho que era o 4º prêmio por aí. Mas ali houve muito comentário, mas é o seguinte, a comissão que cuidava disso era o pessoal do Banco Inco. Tinha lá o gerente do Banco Inco que guardava a papelada toda e era distribuído, então, Não, mas até me disseram que pelo empenho dele em vender as rifas, ele gastou isso só em gasolina e tempo. Sim, o carro dele ficou em zero, né? Porque não tinha asfalto, né? É verdade, professor, que a Rua Antônio da Veiga, ela foi aberta por causa da edificação lá do edifício da FURB? O doutor Martinho tinha influência, porque ele foi vereador também, né? Parece, né? E lá para trás, né? E ele conseguiu até, como se diz assim, numa guerra, para abrir uma avenida ali, né? Uma rua. Ele queria que fosse mais 4 metros. Ele tinha já uma visão mais futura para frente, né? E teve um que foi vereador, eu não vou citar o nome aqui para não. E esse tinha uma residência ali muito grande, onde tem a Praça do Estudante, ali por perto da ponte e tal, né? Quando vira para cá. E eles, ele começou a arrumar assim obstáculos. E o doutor Martinho me disse assim, não, eu fui lá, falei com ele, e você não está vendo que o teu terreno vai valorizar? Então acabou convencendo dele ceder também a parte da frontal da casa. E aí a Almirante Tamandaré, que ia zigue-zagueando, né? Ela passou a ser reta, né? E com um canteiro no meio. Aí a Antônio da Veiga ligou a Rua São Paulo lá com... A Rua São Paulo com a Rua 7, praticamente, né? Final da Rua 7 e começo da...
Poxa, se não voltarmos no tempo, até para que os mais jovens tenham uma ideia, imaginando, né, é possível descrever a cena daquele local onde foi construída a FURB? O que era lá? Né? Não era nada habitado, uma outra casa? Aquilo ali também foi, a prefeitura teve que desapropriar, era assim um morro, né? E aí teve que ser trabalhada a terra, né? Modificada para deixar plano, para construir os 3 blocos primeiros, né? E foi rápida essa construção? Demorou um pouco? Olha, eu acho que ela demorou o normal, tá? O normal de uma construção. E foi muito visitada, tem fotografias. Aí já era o Carlos Curtis Zadrosi, que estava também, parece que como prefeito, né? E tinha comissão, que eram muitas pessoas aqui da comunidade, que hoje já não estão mais conosco, né? Que não, já... O senhor então acompanhou desde o começo o processo? Sim. Qual era a sua atribuição nessa comissão? Nessa comissão foi o seguinte, foi feito então, vamos inicialmente falar sobre quem ajudou a dar uma ideia de como era uma faculdade. Então o prefeito Deck, ele conseguiu que 2 técnicas do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Por quê? Eu vou dizer, por que não consultaram Santa Catarina? Porque acredito que o Conselho Estadual de Santa Catarina não tinha experiência, porque São Paulo estava pipocando faculdades nas cidades do interior. E então, aqui na época só tinha a Federal em Florianópolis. Eu acredito que tenha sido esse o motivo. E elas vieram aqui e então começaram a dar as dicas lá na reunião na prefeitura, que eu não estive presente, né? E até o doutor Martinho não concordou com algumas coisas, saiu da reunião, daí foram buscá-lo novamente, ele foi. Aí começou a andar. Aí já se formou, já se teve uma ideia, tem que formar uma comissão para escolher quais são os professores do primeiro ano. Tá? Porque o MEC já tinha um currículo determinado. Né? Como é? Então, já se sabia o nome das disciplinas, etc. E tal. Aí foi formada a comissão, e o Eunildo Rebelo, acho que era ajudou bastante, não é? A comissão foi formada e aconteceu, então, como é que se diz, a apuração de quem deveria ocupar a disciplina Y, X e Z, tá? Mas como é que foi? Foi feito assim, era somente concurso de títulos. Então, o que aconteceu? O doutor Martinho tinha direito, ciências contábeis, ciências atuariais, cursos superiores. Ele ganhou nas 6 disciplinas em primeiro lugar, porque era de títulos, Sim. Não era de provas também, né? E aí ele tinha que escolher uma disciplina, não podia dar das 5 de disciplina, até matemática e outras coisas, né? Então ele declinou de 5 disciplinas. Ele resolveu ficar com História Econômica Geral, era o nome daquela época, e História Econômica Geral e Formação Econômica do Brasil. Isso era até o título que o MEC tinha imposto como um currículo básico. E aí então ele declinou e ficou só com História Geral, porque ajeitar o pessoal, né? Porque ele não queria que a política entrasse lá dentro. Houve até a preocupação dele maior era essa, tem a política universitária, mas não política. Né? Ele resistiu e conseguiu vencer. E aí então, para as disciplinas, o Rivadavia ficou com complementos de matemática, o Padre Orlando com Sociologia Geral, o professor Rômulo Silva, né, ficou com Contabilidade Geral, o Gentil Teles com instituições de ensino, instituições jurídicas públicas e privadas. E ele ficou com então da História Econômica Geral. O Milton Pompeu ficou com Economia Política, né, que é o nome que o MEC tinha. E o senhor? E aí a história vem outra aí. Aí ele chegou até um dia, ele passou, estávamos no mesmo prédio lá, né? A firma que eu trouxe cedeu, ele trouxe o escritório dele para lá, então a gente ficava batendo papo. Ele passou
digamos assim, uma tarde para me convencer para mim, né, que tinha me formado em 63 na Universidade Federal do Paraná, para mim assumir a história econômica geral, né, e formação econômica do Brasil. E acabei, digo, bom, eu vou tentar, né, mas eu vou precisar um tempinho aí para ver o material que tem, né, pra gente, porque afinal a gente fez o curso de ciência econômica. Eu fui até Curitiba, lá falei, na universidade lá, que eu conheci os professores, e consegui ter material para dar as aulas. Então as minhas aulas até começaram com um certo atraso. Porque dia 9 de maio nasceu meu filho, que até já faleceu aqui em Blumenau. Então, aí arrumei, como que se diz, a bibliografia, né? E começamos a dar aula ali no Barão do Rio Branco. Que legal. E eu também servia de secretário, porque eu tinha que ficar toda noite lá. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo. Sim. E aí retomamos essa conversa em seguida, pode ser? Pode, perfeitamente, não há problema. Diderot Carli, professor, um dos fundadores da FURB, que completou agora recentemente 50 anos de existência. Nós vamos a um breve intervalo e logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o professor Diderot Carli. Italiano com francês, pelo menos na denominação, né? Tem italiano aí, mas o francês aí é por acaso que foi cair, né? Meu pai gostou do nome, que tinha um amigo, que tinha um filho com esse nome, ele gostou e me batizou, quer dizer, fui batizado, né, com esse nome. Antigamente o batismo valia mais do que... Agora o sobrenome Carli é bastante conhecido aqui na região sul do Brasil, né? Eu posso até citar da onde que se originou o Carli, né? Ah, o senhor pesquisou, é? Pesquisei, não, e meu avô e meu pai passaram. O Carli vem de Karl, da Áustria, da Alemanha, lá. Naquela época eles mudavam muito as configurações geográficas lá. Então era Karl, quer dizer, homem livre, a tradução. Então, traduzido para hoje, profissional liberal. Olha só. Então, eram normalmente tesoureiros dos grandes, né, da época das regiões. Aí chegou na Itália ali, Carlo acabou virando Carli. Isso é que eu tenho, os dados que eu levantei, para encurtar. Quem veio da Itália? Seu pai ou seu avô? Meu avô que veio. O nome dele era Pietro Marco Matteo Carli. E o meu bisavô era Pietro Carli. E o meu nome era para ser Pietro também, mas meu avô já colocou de Anacleto para o meu pai, que ele quis, né, esquecer muito, né, porque eles sofreram na Itália, né? Pois é, e a sua mãe também tem origem italiana ou não? Não, minha mãe é de origem alemã, né? Buch Schneider. Até uns tempos atrás aí tinham que fazer enrolamento de motores. O seu Guilherme Schneider, que é ali ao lado do Bittencourt, ele era primo da minha mãe. Mas nessa pesquisa o senhor descobriu, foram os seus pais ou os seus avós que se conheceram crianças no navio e depois se uniram no Os Brasil? avós que se conheceram. Os avós que se conheceram no navio, brincaram juntos e tudo, né? O navio leva, acho que 30 dias, uma coisa assim, né, naquela época. Foi lá em E 1800 depois, um foi por lá, está no registro lá de Projeto Imigrantes. Os Carli vieram para o Paraná e os Castagnoli foram para Porto Alegre. Tá? Então, meu avô acabaram se encontrando em Campo Largo e casaram. E interessante que depois descobriram que, né,
Eles vieram no Já se navio. conheciam. É, muito interessante isso. E o senhor é catarinense, né? Eu sou catarinense, Canoinhas, terra da erva mate e da madeira. Pois é. E a minha época que eu vivi lá quando era criança, era a época de ouro, né? Tanto é que o primeiro certidão de nascimento que eu tinha, a original, era Ouro Verde. Cidade de Ouro Verde. Ah, mas isso tinha alguma referência com a erva mate, não? Eu acho que sim, porque depois voltou para ser Canoinhas. Já disse que era Canoinhas, passou a Ouro Verde no tempo da Guerra do Contestado, umas coisas assim, né? E voltou a ser Canoinhas. É porque a Guerra do Contestado passava por ali, É, até Caçador, Curitibano, a gente tem umas aquela coisas lá que linha a ali, né? A gente via. Bom, tá certo, deixa. Pois é, para quem gosta de história, né? É, Uma quem história. gosta de história lá. E como é que. Bom, dali o senhor foi buscar ó, uma oportunidade de estudo em Curitiba, o que né? aconteceu é o seguinte, eu cursei 4 anos na Escola Evangélica de Canoinhas, porque meu pai, ele era contador, ele foi trabalhar numa serraria, na Rio dos Poços. E naquela época tinha Não, muita. Rio da Areia, 20 quilômetros de Canoinhas. Ele acabou indo, eu tinha 6 anos, acho que fomos para lá. E lá tinha uma escola pública e tudo mais. Eu frequentei, mas a minha mãe achou que... Porque era uma professora só para 4 séries. Já como é? E no final não deu razão. Chegou em Canoinhas, vai começar do começo, né? Tá no primeiro. Então me atrasou um pouco na entrada nos estudos. Só um detalhe, naquela época era normal famílias enormes, numerosas. O senhor tem muitos irmãos, não? Sim. Irmãos? É, irmãs? Não, eu tenho uma irmã, que é de pai e mãe, né? Minha mãe faleceu em 1950, meu pai casou novamente, e tenho 3 irmãs que estão vivas lá em Curitiba, né? No segundo casamento, e um irmão que faleceu já. Quer dizer, de homem, afinal ficou Mas só eu. Então não era uma família tão grande. Não. Porque na época, como eu disse, eram famílias numerosas, né? Sim. Meu avô e minha avó tiveram 10 filhos. Ah, então. 5 homens e 5 mulheres. Empatado. Então o senhor cursou faculdade na Federal em Curitiba. Curitiba. Primeiramente eu entrei na engenharia. Compreende? Em 1950. Entrei na engenharia, mas aconteceu o falecimento de minha mãe e a maior greve que a Universidade Federal de Paraná passou. Compreende? E só em novembro que ela voltou a funcionar. E aí eu, sabe como é? Perdi O rumo da... o embalo lá. Bom, Muita gente perdeu o embalo, né? Bom, professor, é claro que fora essa época de estudo... Daí comecei, minha mãe faleceu, aí eu já estava com 19, 20 anos, aí eu pensei já em, digamos assim, está na hora de casar, né? Ah, pensei que o senhor ia dizer que estava na hora de trabalhar, porque naquela época se trabalhava mais cedo, né? Você trabalhava mais cedo, mas eu não tive esse problema porque meu pai tinha condições, né, de me manter, né? Eu ajudava muito em casa, minha mãe, meu pai também, eu fui trabalhar no escritório onde ele passou para Curitiba, porque naquela época fundaram lá o pessoal da região lá, Canoinhas e Mafra, etc., Porto União, e queriam, surgiu o negócio de lançar uma companhia de seguros, porque meu pai trabalhava com o pessoal de madeira, da serraria ele veio e começou a atender outros serradores. E o senhor começou a trabalhar em que atividade, assim? Qual foi a sua carreira, além de professor? Bom, Ou sempre foi com professor? meu pai, não, com professor não. Meu pai não. Enquanto também eu fiz depois, eu vou contando a história, eu fiz um pré-ginasial em Curitiba, porque eu cheguei tarde para fazer o exame pré-ginasial, o curso de ginásio, né? Naquela época era mais de 4 anos de ginásio. E então eu fiz o foi muito bom até, pré-ginasial, e depois então fiz o científico no Novo Ateneu, Colégio Novo Ateneu em Curitiba. E ao mesmo tempo que fiz o científico, eu fui para a escola de comércio de Plácido Silva, fazer contabilidade, que meu pai disse, vai fazer. De manhã, de noite ia para outra escola. E terminei os 3 anos dos 2 cursos, né? Científico e contabilidade. E qual foi a atividade carro-chefe do senhor na vida?
Bom, eu tive a felicidade de meu tio ser, naquela época, chefe de polícia. Tá? Ele veio do Rio de Janeiro, não sei, a política dela sabe como é que é. Então, tinha um cargo lá na contadoria seccional da chefatura, que depois se transformou em Secretaria de Segurança Pública, né? E ali foi o primeiro emprego. Então eu consegui, fiquei lá como atendente dele, com mais um outro rapaz também, para encaminhar as pessoas para o gabinete dele, né? Então era um cargo assim até, né? Só trabalhava à tarde, porque de manhã tinha aula. E dali aconteceu, depois houve mudança de governo e tal, me demitiram. Eu estava trabalhando daí, depois eu fui admitido então nesse cargo como tesoureiro auxiliar, né? Porque tinha o tesoureiro mesmo, cargo isolado. Naquela época tinha também as outras nomenclaturas por aí. Então eu fiquei como auxiliar de tesoureiro. E naquele tempo era pagamento assim, na caixa. Não tinha que ir armado com mais 2 ou 3 capangas lá da polícia para ir buscar no banco o dinheiro, né, que a Secretaria da Fazenda liberava. Eram dinheiros podres, que tinha dinheiro que tinha tanto durex assim. Eu acabei pegando uma infecção aqui que deu um trabalho. Mexendo com o dinheiro. Mexendo com o dinheiro. Ainda cocei e coisa, deu uma infecção tremenda. Bom, e ali fiquei 10 anos, né? Aí eu pedi licença-prêmio, eu fui para Joinville, atendido lá um pedido do meu pai, acabou, como ele era daí presidente, um dos diretores do Bamirindos, que primeiro era Banco Mercantil Industrial de Santa Catarina do Sul, depois mudou o Bamirindos, né? E aí eu fiquei 10 anos lá naquela função. Agora me diz uma coisa, até porque estamos sobre a hora. Como é que aconteceu a vinda do senhor para Blumenau? Bom, foi a trabalho, a passeio que os senhores... Não, foi a trabalho, porque aí eles me convidaram. Eu saí de Joinville, voltei para Curitiba, porque eu fui trabalhar em Joinville, né? Mudei para Curitiba porque a família não se adaptou. E de lá eles me convidaram para ficar gerenciando a Balbec lá em Curitiba. Porque eles se instalaram lá, porque o governo de Santa Catarina, aqui, a empresa que se instalasse aqui tinha que pagar um enorme monte de impostos na junta comercial. Aí até um detalhe importante, o doutor Martinho falou pro Celso Ramos: onde é que você está com a cabeça, Celso Ramos, né? Todos os estados dão um estímulo e a Santa Catarina repele as empresas. Aí imediatamente o Celso Ramos baixou uma lei lá modificando. E a Balbec estava em Curitiba porque justamente um gasto era tremendo para vir para Santa Catarina, os impostos, né? Era uma empresa que estava começando a arrumar o capital e tal. Aí veio para cá, eu trouxe ela para cá. Fiz a mudança, né? Eles alugaram, estava o prédio Props ali, estava em construção, eles apressaram o segundo andar e liberaram, né? E ali o doutor Martinho deram uma sala para ele, né, gratuitamente, e também uma salazinha pequena para ser a secretaria da faculdade. Olha. Você vê, a comunidade prestando atenção. Tá? E assim foi tocando. Bom, eu deixei para o final para falar de algo que fez parte da sua história e da FURB. O senhor foi o responsável pela ata da criação da universidade. Sim, eu que o doutor Martinho narrou, eu fui tomando nota e tal, porque eu já sabia fazer atas, né? Então eu fiz a ata da fundação, primeiramente da faculdade, né? Da faculdade, da fundação, eu não tenho certeza, sabe? A minha memória não... Mas lá, o que vale lá no começo, né? Aquele momento... O que interessa mais é a FURB, a semente, agora, né? Olhando para trás, passaram-se 50 anos, meio século. O senhor que esteve lá batalhando para que isso acontecesse, fosse real. O que o senhor diria agora sobre essa história? Que a FURB mudou a cidade de Blumenau, né? Mudou, perfeitamente. Mudou bastante. Tanto é que, no começo, o pessoal reclamava muito porque estava construindo muito longe do centro.
Você vê, nota só a diferença de hoje para aquela época, né? Reclamavam porque era longe do centro. No entanto, ela está no centro hoje, praticamente, né? É. Porque os estudantes tinham que caminhar muito, uns detalhezinhos aí. E aí, dentro da universidade, eu participei muito do funcionamento dela, né? Quanto tempo o senhor ficou na universidade? A universidade foi 35 anos, né? 35 anos. Porque eu vim com 35 anos para cá e em 70 Se aposentou. o governo me aposentou, né? A lei do trabalhista, né? Professor, eu fico muito grato. Eu tinha muito mais coisa. Eu imagino, pensa. Né? 35 anos de FURB. O homem que vivenciou o momento da criação da universidade. Eu fico muito grato por essa, digamos assim, entrevista em que eu pude detalhar um pouco, resumidamente, o nascimento da FURB. Ficou esse nome, até o padre Orlando dizia assim, esse nome vai ficar para sempre. E ficou. E o FURB vai ficar, a Fundação Universitária de Blumenau ficou grudada. Depois Fundação Educacional, então ficou FURB. Né? Professor Diderot Carli foi o nosso entrevistado hoje aqui no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.